Então vamos começar aqui, galera. O Kim protocolou um importantíssimo projeto. Vem galera ficar falando, não, tanta coisa pra se preocupar, olha o que o deputado está protocolando. Vocês estão falando do Kim. Os principais projetos do Brasil e que andam, os relatórios mais importantes dos últimos anos, todos saíram da mão do Kim Kataguiri. Aí falar que o Kim não toca coisas importantes, vocês estão falando do melhor deputado, o deputado mais completo que tem em Brasília. Vamos entender, uma das coisas que nós estamos falando há bastante tempo é, para salvarmos o Brasil, nós precisamos criar vínculos comunitários, boas comunidades. É criar bons espaços de convivência, que valorize as pessoas e que valorize o local onde elas moram. O Brasil, especialmente nas grandes cidades, ele apresenta degradação em todos os bairros. E como essa degradação se manifesta? Rua suja, rua quebrada, falta de árvores, falta de segurança. Então vocês estão vendo as consequências. Aí o que você tem nisso? Começa a ter morador de rua, cracudo e prostituta. Não adianta falar, ai não, eu já vi uns retardados, é crime sem vítima. Vai morar num bairro que as ruas, todo ao redor, começam a ser ponto de prostituição. A casa desvaloriza, as pessoas que moram ali, as pessoas que têm negócio, veem seus negócios desvalorizados. Mesma coisa com o craqueiro. Também não é um crime sem vítima ser um cracudo? Ué, cracudo é um crime sem vítima, né? Ele tá usando o crack nele, sim. Veja o bairro, veja o que acontece com as pessoas que moram ao redor. Aquele bairro vira um lixo. Então, não tem que ter no meio da rua craqueiro andando. Não tem que ter morador de rua morando debaixo de uma marquise. E não tem que ter prostituta fazendo ponto na rua. E ninguém aqui é moralista. Ninguém aqui vai ser moralista com porcaria nenhuma. O cara quer sair com a do job, que agora virou moda, assim, os do job. Não tem moralismo nenhum com isso. Agora, vão pra uma casa de prostituição, vão para um prostíbulo. Atenda pela internet. Ficar fazendo ponto no meio da rua, desvalorizando o imóvel e as casas das pessoas, fazendo com que criança, a mãe não possa sair com a criança no meio da rua porque tá uma porra de uma mulher seminua ali, ou um travesti seminu fazendo ponto, e aí um monte de marmanjo vagabundo, na luz do dia, indo lá contratar o serviço, toma banho. Aí vem gente criticar, ora, você quer criar comunidades decentes? Comunidade decente não tem prostituta fazendo ponto, não tem morador de rua morando no meio da rua, e não tem craqueiro. O bairro tem que ter uma boa poda, o bairro tem que estar limpo, tem que estar arborizado, bem iluminado, com polícia ou guarda civil fazendo a ronda, e sem puta, craqueiro e morador de rua. Isso é um bairro bom. Mas no Brasil, as coisas são tão invertidas que conservadores agora defendem que tenham prostitutas morando na rua. Eu quero ver um bolsonarista falar, quando ir lá na rua dele, aí colocar prostitutas e travestis na frente da casa dele. Aí ele volta a ser moralista. Mas aí vem esses caras, porque o projeto é do Kim. Vamos ser honestos, isso é uma puta de uma babaquice da parte de quem tá criticando e uma burrice. E o projeto do Kim vem dentro de uma linha que é muito importante, que é o seguinte: nós estamos aqui em São Paulo, através do Rafael Minato, que foi chefe de gabinete do Kim, administrando uma subprefeitura. Ele tem a lista de reclamações dos moradores, gente que paga IPTU alto pra caramba, e no Brasil existe essa excrescência que deveria acabar, que é IPTU. Então o sujeito paga um IPTU e aí o poder público não faz nada, enquanto pessoas vão lá vender o próprio corpo na frente da casa dele ou do lado da casa dele, desvalorizando o imóvel dele, fazendo que ele não consiga sair na rua, que uma criança não possa sair na rua, porque uma mulher decidiu fazer um ponto lá, e um filho da puta vai lá e vai contratar o serviço dela no meio da rua. Ai, isso é crime sem vítima. Já falei, isso é argumento de burro, argumento de débil mental. E aí o cara paga o IPTU, mas o bairro dele tá destruído. Pô, que sacada, hein? Isso é filha da putagem. E os caras que são contra o projeto são filhos da puta. Desculpa o palavrão. Ninguém de bom senso vai achar isso. Porque tente imaginar um bom bairro. Tem craqueiro num bairro bom? Não. Tem prostituição no bairro bom? Não. Tem morador de rua no bairro bom? Não. Esses são problemas que precisam ser resolvidos. São chagas sociais. Não tem que ter chaga social em lugar nenhum. Não tem que ser resolvido o problema. Quer se prostituir? Use outros meios. Mas definitivamente não na rua dos outros. O fato de direitistas irem contra mostra que a direita brasileira é patética. Não à toa a direita brasileira tá ali, igual aqueles retardados do Brasil. Agora hoje estão fazendo lobby pró-Putin. Estão lá no Twitter fazendo. Então a direita brasileira tá nessa. Precisa fazer lobby do Putin. Precisa falar do bem de Putin, não sei o que. É isso que a direita brasileira. E aí não sabe, não tem mais posição, não tem programa, não tem nada. Então, sei lá, o MBL entrou com o projeto, sou contra. E não venham acusar de moralismo barato. Ninguém aqui tá com moralismo. Agora, ninguém quer prostituição na frente da sua casa. Ali no bairro Interlagos, descendo a Avenida José Carlos Passe, um bairro residencial, tem criança passeando, fica um monte de prostituta seminua no meio da rua e um monte de cara. É errado, pô. É errado o cara, é errado a prostituta. Indianópolis, Avenida Indianópolis em São Paulo, uma avenida que é pra ser valorizadíssima. As casas são desvalorizadas porque ali é um gigantesco ponto de prostituição. Tá errado, pô. E assim, falar o óbvio virou tabu ou virou, nossa, que polêmico. O Renan tá falando o óbvio. O Kim entrou com um projeto que é óbvio. É óbvio o projeto. Vamos ver o que
que a Andressa Urach, os ofensores do projeto não podiam escolher um porta-voz melhor do que essa mulher que faz vídeo com o próprio filho, né? Essa aberração, que ela é uma aberração, só que ela é uma aberração representante dessa cultura que a gente enfrenta. Não imagine que um Andressa Urach, um Oruan, estão descontextualizados, eles estão completamente dentro do mesmo contexto. Eles são parte de uma elite de artistas e formadores de opinião, defensores do absurdo num país que perdeu completamente a ordem. Então, como não tem ordem, a Andressa Urach tem direito a ter uma opinião e essa opinião é ouvida. A gente vive num país em que uma mulher que faz filme pornô com o próprio filho, ela tem uma opinião e as pessoas querem ouvir, e as pessoas querem ouvir mesmo. É um país de gente doente, é um país de gente com graves problemas. Então, deixa eu ver, a Andressa Urach tem uma opinião. Acabei de ver uma notícia que tem um deputado fazendo um projeto de lei pra proibir as garotas de programa a trabalharem na rua. Sabe, eu fico pensando, com tanta coisa pra se preocupar no país... Ai, que argumento, né? Que argumento. Ô, sua retardada, você sabe a lista de projetos do Kim Kataguiri? Você sabe a qualidade do trabalho legislativo dele? Sabe quantos projetos ele aprovou? Quantos relatórios? Você sabe aqueles argumentos? Eu vou te falar aquele argumento de tiozão, tipo, que eu ouvi... Que país é esse? Tanta coisa pra se preocupar. Tanta coisa pra se preocupar o quê, o Andressa Urach? Você sabe quais são os temas que realmente tem que se preocupar? O argumento dela é tipo aqueles assim... por que não se preocupa com as verdadeiras prostitutas que estão no Congresso Nacional? Sabe aqueles chavões? Aí põe um rato, sabe? Esses ratos que estão destruindo. Argumento de senso comum de retardado. Pessoas que precisam trabalhar. Pessoas humildes, que de repente não têm condições. Pô, deixa eu te falar, um traficante também pode usar esse mesmo argumento. Por exemplo, um craqueiro não merece um espaço de recreação? Uma pessoa com uma vida sofrida que só quer ficar na dele, no chão, usando a pedrinha dele? Ué, são pessoas sofridas também. De sustentar a família, que procuram, através da prostituição, o seu sustento, o pão de cada dia. E vem esses abençoados, pra não falar outro nome, se preocupar com isso. E olha que, como diz a Rebeca, né? Amiga, por que tu não te candidata? Eu tô até pensando, tá? Lógico, né? É lógico que você tá pensando, né? Você é um oportunista. Eu não posso nem comentar, né? Mas assim, não esperaria nada diferente. Essa perseguição com as garotas de programa, eu seria a primeira a lutar pelo direito delas. Sim. Principalmente de que elas possam se aposentar. Ter seus direitos respeitados, poder financiar uma casa, abrir uma conta num banco, pagar seus impostos. E outra, quem procura a rua muitas vezes são os travestis, porque não tem casas que eles possam trabalhar, que acolham eles, né? Elas. Então, errou o pronome, hein? É muito injusto, né? Não, então, assim, os bairros têm que aceitar. Então, a pessoa que tem um filho e uma criança vai ter que ter um travesti, né? Mostrando a bunda no meio da rua, fazendo ponto, né? Na frente da casa dele. E não há nada de errado nisso, afinal de contas, nós temos que lidar com isso. A Andressa Urach não. Eu não sei onde ela mora, mas eu tenho certeza que não tem traveco ou prostituta na frente da casa dela. Ela não vai querer que desvalorize o imóvel dela. Se ela tiver um comércio, ela também não vai querer. Ninguém quer. Vamos ficar falando as coisas como elas têm que ser. Você não vai ter uma cidade decente, você não vai ter bairros decentes assim. Que conversa de maluco. Eu posso usar esse mesmo argumento horrível dela pra defender todo tipo de maluquice. Eu volto a colocar, o craqueiro, cara, é uma pessoa solitária, em geral abandonada pela família, é um homem triste, em geral são homens, né? É um homem abandonado, solitário, que adotou um caminho que levou ele à marginalização, e o uso da droga é a única maneira que ele tem de enfrentar um mundo que é hostil a ele, e a gente vai ficar punindo ele tá fazendo mal a alguém? Eu vou nesses argumentos, e aí você destrói qualquer ideia de urbanidade, de convivência. Aí aceitando, nós temos que abraçar as chagas sociais. Justo, sabe? Muito. Cara, é um absurdo, sabe? É um absurdo. E eu tô pensando seriamente sobre isso, sabe? Sobre me candidatar o ano que vem pra poder lutar tanto pelos gays, pelo direito dos gays, quanto das garotas de programa, e todas as mulheres, e todas as pessoas que são, de uma certa forma, perseguidas por essa sociedade hipócrita e machista. Só que eu queria participar de algum partido político que fosse centro, não fosse nem direita nem esquerda, sabe? Sim. Que eu pudesse fazer os meus projetos de lei sem ninguém ficar interferindo nessa coisa de... Eu acho que tem, mãe. Eu acho que tem. Eu tava falando com isso com a minha mãe. Deve ter, não é possível. Se você conhece algum... Pausa. Veja esse superchat que o Trader JD mandou. Moro na paralela da Avenida Indianópolis, e esta questão da prostituição, tanto na avenida quanto nas ruas paralelas, é um grande problema. Temos desde brigas, sexo na rua, até camisinhas usadas jogando são. É isso. Quando eu morava na zona sul de São Paulo, tinha um drive-in na minha rua. Infelizmente. Drive-in é um lugar que não é exatamente um motel, é um lugar que os caras param o carro pra fazer sexo. Em geral, o casal faz lá, ou um cara pega uma puta, um travesti e vai. E perto de onde eu morava tinha um ponto de travestis. O que acontecia? Na minha rua, passava diariamente, eu era criança, 7, 8, 9, 10, 11 anos, meus irmãos, vizinhos, você tá jogando bola na rua, aí passava um carro, às vezes com um vizinho que você até conhecia. E aí ele ia lá pro drive-in assim, olha, o que ele tá indo? Aí tava lá com um marmanjo do lado, ou uma prostituta tal. Quando não, saíam e jogando as coisas. Então minha rua tinha restos de lingerie, camisinha usada, toda sorte de sujeira imunda
imunda e escrota, restos de relações sexuais. Você não cria uma comunidade decente com isso, entendeu? O fato de nós brasileiros nos acostumarmos com isso é muito sintomático, né? Vai numa cidade grande durante o carnaval, vai numa moita. É mijo, excremento e você encontra alguém trepando. Vai numa parada gay e a gente trepando no meio da rua. Parece que é um esforço civilizacional pra gente se descivilizacionar. A gente virar bicho. É errado conviver com isso. Nós não temos que conviver com esta bagaça. Uma imbecil dessa, a André Surak, ela é em si uma aberração. É uma figura que fica buscando atenção na internet, fazendo as coisas mais absurdas possíveis. Agora ela quer ser deputada dos gays e dos não sei o que. A André Surak, enquanto aberração, ela não liga pras consequências dos atos dela. Porque, no fundo, essas aberrações, como ela, elas gostam de falar os absurdos e elas acham que o mundo tem que aceitar sem consequências. Elas não ligam pras consequências dos atos delas. Elas não têm uma noção de coletivo. No fundo, essas pessoas que gostam de falar em termos muito coletivos são altamente individualistas. Elas não sabem quais são as externalidades das ações delas e como elas influenciam negativamente o mundo ao redor. Na verdade, você pode pegar todos os grandes coletivistas, no fundo, são vaidosos, individualistas dos mais extremados. Tanto que eu acho que um bom individualista, no fundo, é um excelente coletivista. E os grandes coletivistas são profundos individualistas. Pessoa que tem um argumento individual, por exemplo, um cara que defende a livre empresa, o livre trabalhar, essa pessoa, em geral, trabalha muito bem em conjunto. Ela gosta de criar organismos sociais como empresas, comunidades, ONGs, igrejas. E essa pessoa constrói comunidades ao redor dela. Já esses caras estão sempre, eu defendo o povo, a humanidade, as mulheres, os gays, os não sei o que. Essas pessoas são narcisistas ao extremo e não ligam pra nenhuma consequência dos atos delas. Elas são doentes. Essas pessoas não podem dispor de poder e a gente vive numa sociedade em que essas pessoas dispõem, infelizmente, de muito poder. É muito difícil ter esperança nisso aqui, viu? É muito difícil.